Bom, para quem não me conhece, eu sou o Fred, eu sou pai de 3 filhos, da Rafaela, da Beatriz, do Fred, sou avô da Sofia e sou casado há mais de 25 anos com a doutora Andréia. E juntos, nós construímos uma bela história. E falar da história que me inspirou a criar a PSL é algo que me motiva muito. Mexe de verdade muito comigo. Porque a PSL, ela não veio de um lugar específico. Tampouco ela é parte de uma teoria pronta ou de um sonho meu como empreendedor de montar um negócio. Ela simplesmente surgiu na minha vida de forma espontânea, como quase todos os negócios que surgiram na minha vida. E de certa forma, foi se materializando aos poucos com base na minha própria história. Sabe, eu acredito que houve um tempo em que eu precisei viajar para dentro de mim mesmo. E também acredito que foi uma imersão tão profunda, mas tão profunda, que aos poucos eu mesmo fui nomeando as minhas dores, aquilo que eu senti. E não estou aqui falando de terapia, gente, mas sim de uma viagem interna. Um mergulho em perguntas que pareciam simples, que na verdade tinham respostas não tão fáceis. Eu vou dar um exemplo muito simples do tipo de reação que eu tinha. Por exemplo, por que eu tinha tanta dificuldade de chorar? Porque às vezes eu ficava tão estressado e estourava tão facilmente. E assim foram surgindo centenas de perguntas e mais perguntas que vinham à tona todos os dias e que faziam me questionar quem eu sou, tudo que eu sou e o que eu sou. E mais do que isso, de tudo isso, o que era realmente meu. E aí foi como se eu tirasse uma mochila pesada das costas, jogasse numa mesa, esparramasse tudo aquilo e começasse a perguntar para mim mesmo: o que disso tudo é meu? O que não precisa estar aqui? E junto com tudo isso, eu comecei a entrar num processo de entendimento da mente humana que transcendia uma série de coisas que aconteciam comigo no dia a dia. Foi quando eu comecei a olhar as respostas e encontrá-las no meio dessa busca toda. E nesse momento, eu percebi algo essencial. Muitas das vezes a gente não sofre só por aquilo que a gente viveu. A gente também sofre por histórias invisíveis, histórias herdadas, que se escondem em silêncios, em repetições, em lealdades. Muitas dessas coisas é o que acontece com praticamente todos os portadores que decidem atravessar as jornadas da PSL. O que nós não escolhemos e que de alguma forma interferem na nossa vida. E quando nós começamos a despertar para essa consciência, parece que uma luz clarifica tudo. Sabe? E foi nesse momento que eu comecei a escolher meus próprios traços. Do mínimo ao máximo. Do detalhe quase imperceptível ao peso que atravessava gerações. E pouco a pouco eu fui separando. Isso é meu, isso eu assumo, isso não é meu. E isso não faz parte da minha história. E eu devolvo com respeito para quem é de direito. Essa distinção foi o que mudou a minha vida radicalmente. Eu falo que eu dei nome ao que antes era confusão. Eu dei chão ao que antes era dor. Falta de compreensão. E se você me perguntar quando é que foi que eu compreendi tudo isso, eu acredito que foi numa viagem, numa travessia que eu fiz em 2024, em janeiro de 2024, para a Patagônia. E nessa viagem eu fiz reflexões muito profundas. E naquele dia eu disse para mim mesmo que eu não podia deixar isso guardado. Que eu não tinha o direito de guardar tudo isso só para mim. Se eu conseguir olhar para dentro de mim, separar o que é meu e não é meu,
e encontrar aí um caminho de restauração, outros também poderiam fazer isso. E eu comecei a aplicar nas técnicas com a PSL. E foi assim que ela nasceu, como uma forma de devolver ao mundo aquilo que me devolveu a mim mesmo. Um espaço para que cada pessoa possa, no seu tempo, encontrar as suas respostas, encontrar clareza, pertencimento e coragem para viver o seu próprio gesto fundante. A PSL não é sobre ter respostas prontas, até porque você não vai encontrá-las aqui. Talvez você encontre mais perguntas que respostas. E é sobre abrir espaço para que cada um descubra as suas respostas. A PSL nasceu da minha história, mas hoje ela é um convite para a sua história.